O cheiro de madeira encerada ainda estava no ar. As cortinas grossas de veludo escuro bloqueavam o sol de São Paulo lá fora, e a única luz que entrava era um fio fino, quase acidental, que caía exatamente sobre a cômoda de mogno no canto do quarto. Sobre ela, uma caixa, pequena, fechada. E quem a encontrou ali, uma funcionária que trabalhava na casa há mais de 10 anos, ficou parada na porta por quase 1 minuto, sem conseguir se mover. Não era medo, era outra coisa. Era o tipo de coisa que a gente sente quando percebe que está prestes a saber algo que não tem como desaprender. Lélio Camargo tinha morrido. E o que estava dentro daquele quarto não era o que ninguém esperava encontrar. Mas antes que eu te leve para dentro desse quarto, antes que eu te mostre o que estava naquela caixa e o que ela diz sobre uma das mulheres mais poderosas da televisão brasileira, eu preciso te fazer um pedido. Um pedido direto, de quem passou meses juntando os cacos dessa história. Se você está aqui é porque você tem mais de 50 anos, ou quase isso. Você conhece Hebe, não do nome, não da fama. Você a conhece de verdade. Você assistiu ao programa dela com sua mãe, ou foi você quem ligou a televisão na tarde de sábado e sentiu aquele calor de coisa familiar. Você sabe o que ela representava, e é exatamente por isso que o YouTube não vai priorizar esse vídeo automaticamente. O algoritmo não entende de memória afetiva. Ele entende de clique. Então faz isso por mim. Deixa o like agora antes de continuar. Inscreve no canal se você ainda não fez isso e comenta uma coisa, qualquer coisa. Escreve Hebe lá embaixo, ou Eu Me Lembro, ou o nome da música que te vem à cabeça quando você pensa nela. Cada comentário é uma prova de que essa memória vale ser preservada. Esse canal existe para isso. Para quando o algoritmo tentar enterrar o que a gente não pode deixar desaparecer. Agora respira fundo e volta comigo para o começo dessa história. Hebe Camargo tinha um jeito de entrar num ambiente que não tinha nada de ensaiado. Quem conviveu com ela nos bastidores conta que ela não chegava. Ela acontecia. Era como se o ar no estúdio mudasse de pressão quando ela cruzava a porta dos fundos. Os assistentes endireitavam a postura. Os técnicos de som checavam o microfone uma última vez, mesmo que já tivessem checado 3. E havia sempre alguém. O cargo variava. Às vezes era o diretor de palco, às vezes era um estagiário de primeira semana, que ficava de olho na porta de acesso ao palco, esperando o momento exato em que Hebe aparecia, como se precisassem confirmar com os próprios olhos que ela tinha chegado de verdade. Mas por fora de tudo isso, por trás de toda aquela presença, havia um homem. Um homem que pouquíssimas pessoas fora do círculo íntimo chegaram a conhecer de verdade. Lélio Dias Camargo, seu marido, era o tipo de figura que a televisão brasileira nunca soube muito bem como retratar. Porque ele não cabia no molde do marido da artista. Não era sombra, não era enfeite, não era o cara que aparecia na foto de evento e sumia. Era, segundo quem os conhecia de perto, a âncora, o eixo silencioso em torno do qual a vida de Hebe girava. E quando esse eixo quebrou, ninguém, nem a própria Hebe, talvez, estava preparada para o que ficou. A morte de Lélio Camargo em 1994 aconteceu num momento em que Hebe estava no pico. Não da fama, ela sempre foi famosa, mas do poder. Do tipo de poder que só vem quando uma carreira passa dos 30 anos e a pessoa deixa de ser apenas popular para se tornar inevitável. O programa da Hebe no SBT tinha números que faziam os concorrentes engolirem seco. Ela era o tipo de atração que o patrocinador não questionava, que o diretor de programação não mexia. Era ali, era assim, era a Hebe. E então Lélio foi embora. O que se sabe de público é pouco. Há relatos que dizem que ela não falou sobre o luto da forma que o mundo esperava. Não havia colapso público, não havia a cena dramática que a imprensa estava de certa forma aguardando. Quem acompanhava os bastidores na época conta que ela voltou ao trabalho num ritmo que deixou muita gente sem entender. Não porque ela fosse fria, justamente o contrário. Porque ela sabia que se parasse, o peso de tudo aquilo a esmigalharia no ar. E Hebe nunca se permitia ser esmigalhada onde alguém pudesse ver. Mas o quarto era o quarto. E o quarto não era câmera.
O quarto não tinha iluminação de estúdio. O quarto não tinha plateia. A funcionária que encontrou a caixa, vamos chamá-la de Dona Teresa, não porque esse seja o nome dela, mas porque precisa de um nome, precisa de um rosto, precisa ser mais do que uma funcionária. Trabalhava na casa desde antes de Abby virar o que Abby se tornou. Entrou jovem, ficou pelo tempo todo. Conhecia o cheiro de cada cômodo, sabia onde cada objeto ficava, reconhecia quando alguma coisa estava fora do lugar, com a precisão de quem viveu mais horas naquelas paredes do que fora delas. Naquele dia, semanas depois da morte de Lélio, Dona Teresa foi arrumar o quarto. Tarefa de rotina, coisa que ela tinha feito centenas, talvez milhares de vezes. Mas quando chegou à cômoda de Mogno, a gaveta estava meio aberta, e em cima da cômoda, não dentro. Em cima, visível como se tivesse sido colocada ali de propósito, estava uma caixa de papelão pequena, do tipo que se usa para guardar cartas. Ela diz, e essa versão circulou por anos entre as pessoas que trabalhavam na casa, que não abriu, que chamou Abby, que Abby veio, olhou, e ficou em silêncio por um tempo longo antes de pegar a caixa e sentar na beira da cama. O que estava dentro daquela caixa não era dinheiro, não era documento, não era nada do que qualquer pessoa de fora esperaria encontrar como o grande segredo de uma mulher daquele calibre. Era cartas, centenas de cartas, escritas à mão em papel comum, algumas em papel de hotel, algumas em guardanapo dobrado, algumas num papel tão velho que as bordas tinham começado a amarelecer, todas endereçadas a Abby, todas assinadas por Lélio. Mas o detalhe que muda tudo, e esse é o detalhe que vai ficar com você, é que as cartas não eram cartas de amor, do tipo que a gente imagina quando fala em casal famoso. Eram cartas práticas, cartas do dia a dia, cartas que ele escreveu por décadas, toda vez que ela viajava. Toda vez que ela ficava no estúdio até tarde, toda vez que a distância entre a vida pública dela e a vida privada dos dois ficava grande demais para ser ignorada. Cartas que diziam coisas do tipo: hoje o jardim estava bonito e pensei que você ia gostar de saber disso. Ou, comi o que você deixou na geladeira e ficou bom, que tal você também comer quando chegar? Cartas que eram, cada uma delas, uma forma de manter a linha entre os dois esticada e firme, mesmo quando tudo ao redor puxava em direção contrária. E Abby tinha guardado todas, cada uma, sem jogar fora nenhuma. Agora, para um segundo aqui comigo. Se você tem mais de 50 anos, você conhece esse tipo de amor. Não o amor de filme. Não o amor que aparece na revista, não o amor que o mundo inteiro aplaudia quando Abby e Lélio apareciam juntos num evento. Você conhece o amor das cartas práticas. O amor que não precisa de cenário. O amor que se manifesta dizendo: o jardim estava bonito hoje. É esse amor que dura, e é esse amor que, quando vai embora, deixa um buraco que não tem como fingir que não existe. Antes de continuar, e a história vai ficar mais pesada daqui para frente, porque o que essas cartas revelam sobre a vida de Abby nos bastidores vai mudar a forma que você enxerga ela. Eu preciso de um segundo seu. Marca esse canal como favorito se você ainda não fez isso. Compartilha esse vídeo com alguém que também viveu essa época, que também conhece Abby da forma que você conhece. A memória não se preserva sozinha. E esse canal é de verdade um arquivo vivo de tudo que a televisão brasileira foi, e que o tempo tenta apagar. Você faz parte disso. A sua presença aqui faz diferença. Agora volta comigo. Hebe Camargo começou na televisão num tempo em que a televisão brasileira estava aprendendo a ser televisão. Final dos anos 50, início dos 60, quando os estúdios ainda cheiravam a tinta fresca e os técnicos improvisavam soluções com fita adesiva e oração. Ela veio do rádio, como quase todo mundo daquela geração, e trouxe do rádio uma coisa que a TV nunca conseguiu ensinar para quem não tinha: a capacidade de falar com uma pessoa de cada vez. Mesmo que tivesse um auditório lotado na frente, Hebe falava como se estivesse sentada na sua sala, como se você fosse o único que importava. Isso não era técnica, era caráter. Lélio Camargo entrou na vida dela nesse período. Eles se casaram em 1956,
E o que se construiu entre os dois ao longo dos quase 40 anos seguintes foi uma das poucas histórias de relacionamento no mundo do entretenimento brasileiro que resistiu a tudo que o mundo do entretenimento costuma fazer com os relacionamentos. A fama assimétrica, o dinheiro que transforma as pessoas, a pressão de ser constantemente julgado por estranhos, a ausência constante, os holofotes que iluminam uma pessoa e deixam a outra na penumbra. Lélio nunca quis os holofotes. Isso era o que as pessoas que os conheciam dizem. Ele não era tímido, não era inseguro, não era o tipo de homem que se apagava por falta de presença. Era outra coisa. Era uma escolha. Uma escolha consciente de que o espaço que ele ocupava na vida dela era diferente do espaço que ela ocupava no mundo, e que esses dois espaços não precisavam ser o mesmo. As cartas eram a prova física disso. Nos bastidores do SBT, nos anos 80, quando o programa estava no seu ponto mais alto, há relatos de que Lélio aparecia de vez em quando, não como visitante ilustre, não como o marido da Hebe, que merecia tratamento especial, mas como o homem que vinha buscar a mulher. Simplesmente isso. Ficava num canto, conversava com quem passava, tomava um café, esperava. E quando o programa acabava e Hebe saía do palco ainda com o brilho de estar em cena, ele estava lá, no mesmo canto, com o mesmo café, talvez frio a essa altura, e com aquele jeito de olhar para ela que, segundo quem viu, era impossível de fingir. Uma assistente de produção que trabalhou no programa durante anos conta, e ela conta como lembrança, não como fofoca, que uma vez chegou ao camarim mais cedo do que devia e encontrou Hebe lendo uma carta. Sentada na frente do espelho, ainda com o figurino do programa, lendo uma carta escrita à mão. Quando percebeu que não estava sozinha, dobrou o papel com cuidado, colocou na bolsa e disse simplesmente: "Lélio manda cartas quando eu trabalho muito." Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se aquilo fosse parte da rotina, tanto quanto o microfone e a plateia. Só que tem um detalhe. Esse detalhe, ninguém que estava nos bastidores do programa processou na época. Só ficou claro anos depois, quando as cartas foram encontradas e quando as pessoas que conheciam os dois começaram a juntar os pedaços. O detalhe é o seguinte: Lélio não escrevia as cartas quando ela viajava. Ele escrevia as cartas quando ela estava na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, às vezes enquanto ela estava no estúdio a 15 minutos de carro de casa. As cartas não eram cartas de saudade no sentido da distância geográfica. Eram cartas de saudade no sentido de outra coisa. O tipo de saudade que você sente de alguém que está perto, mas que o mundo insiste em puxar para longe. O tipo de saudade que vem não da ausência física, mas da ausência de tudo que o tempo e a fama constroem entre duas pessoas que se amam. E Hebe guardou todas, como quem guarda a prova, como quem sabe que um dia vai precisar lembrar que aquilo foi real. Para entender o peso daquelas cartas, você precisa entender o que era a televisão brasileira nos anos 80. Não a televisão que você acessa hoje no streaming, não a televisão que você assiste num celular no metrô. Estou falando da televisão que era o centro gravitacional de um país inteiro. O Brasil dos anos 80 era um país que saía de uma ditadura longa e pesada, que tentava aprender a respirar de novo, que precisava de uma voz comum, de algum espaço onde as pessoas de São Paulo e do Recife, e de Porto Alegre e de Belém, pudessem sentar no mesmo sofá simbólico e sentir que faziam parte de algo maior do que o bairro onde moravam. A televisão fazia isso. E Hebe era a pessoa que segurava esse sofá. Não é exagero. É dado. Em certos momentos ao longo dos anos 80, o programa da Hebe no SBT chegou a marcar números de audiência que fariam qualquer executivo de hoje entrar em choque. Não porque a produção fosse mais sofisticada do que é hoje. Não era. Era muito mais simples, com recursos que fariam rir qualquer produtor dos anos 2000. Mas porque havia algo acontecendo naquela hora, naquele dia, naquele estúdio, que não tinha como ser replicado em laboratório. Havia uma mulher no sofá que fazia questão de olhar nos olhos de cada convidado, de segurar cada silêncio que precisava ser segurado, de rir de verdade quando era para rir e de ficar séria de verdade quando era para ficar séria. E o Brasil inteiro sentia isso do outro lado da tela.
Lélio via isso de perto. Via nos números, claro. Quem vivia com Abby não tinha como não saber os números. Eles faziam parte da paisagem. Mas via também na forma como ela chegava em casa depois de um programa longo, extenuada de um jeito que não era físico, que era aquele cansaço específico, de ter dado muito de si mesma por horas seguidas e precisar recarregar antes de conseguir ser só ela de novo. Via nos telefonemas que chegavam. Pessoas que tinham visto o programa e queriam falar com ela. Pessoas que tinham vivido algo parecido com o que um convidado tinha contado e precisavam dizer isso para alguém. Via nas cartas que chegavam pelo correio. Sim, cartas pelo correio, porque era esse o tempo. De fãs que escreviam páginas e páginas sobre como aquele programa tinha mudado alguma coisa neles. E no meio de tudo isso, ele escrevia as cartas dele. Não para competir com nenhuma dessas outras vozes. Não para lembrar a ela que tinha alguém em casa esperando, o que seria uma pressão que ele claramente nunca quis exercer. Escrevia porque era a forma que ele tinha de manter a conversa, porque quando ela chegava em casa às 11 da noite com o batom apagado e os olhos cansados e o sorriso que era genuíno, mas também era resultado de um dia inteiro de sorrir, não era hora de falar de grandes coisas. Era hora de comer alguma coisa, de sentar, de deixar o silêncio fazer o trabalho. E as conversas mais importantes ficavam para as cartas. O jardim estava bonito hoje e pensei que você ia gostar de saber disso. Essa é a frase que resume um casamento de 38 anos melhor do que qualquer discurso público. Melhor do que qualquer entrevista. Melhor do que qualquer homenagem. Melhor do que qualquer depoimento bonito que alguém pudesse dar. Porque essa frase diz: eu pensei em você quando você não estava. Não de forma dramática, não de forma pesada, não de forma que coloca culpa em ninguém. Só, eu pensei em você e achei que você ia querer saber. Quando Lélio morreu em 1994, Abby tinha 65 anos, 38 anos de casamento, 38 anos dessas cartas. A televisão toda, os apresentadores, os diretores, os patrocinadores, as outras emissoras, ficou de olho para ver como ela ia reagir. Não de forma cruel, mas porque Abby era tão central para a televisão brasileira que o que acontecia com ela tinha reverberação em todo o resto. Se Abby quebrasse, algo na televisão quebrava junto. Ela não quebrou. Não publicamente. Voltou ao ar. Continuou sendo Abby. O sorriso estava lá. A voz estava lá. A capacidade de fazer qualquer convidado sentir que aquele era o lugar mais importante do mundo naquele momento estava lá. E quem assistia de casa e não sabia dos bastidores, quem não sabia das cartas, quem não sabia da caixa de mogno, não teria como perceber a diferença. Mas nos bastidores, as pessoas que conviviam com ela contam uma coisa diferente. Contam que havia um momento, sempre no intervalo comercial, sempre nos poucos minutos em que as câmeras se apagavam e o estúdio parava de respirar, em que Abby se afastava um passo do sofá de entrevistas e ficava parada por alguns segundos olhando para nada. Não era exaustão. Não era esquecimento da fala. Era outra coisa. Era o tipo de pausa que só acontece quando alguém está procurando internamente a mesma âncora que sempre estava lá e, pela primeira vez, não encontra. Só que tem outra coisa. E essa é a parte da história que a maioria das pessoas não sabe. A parte que ficou nos bastidores e que por muito tempo não saiu de lá. Após a morte de Lélio, quando a equipe mais próxima começou a organizar as coisas da casa, não por iniciativa própria, mas porque Abby pediu ajuda nessa organização, eles encontraram que Lélio tinha feito algo além das cartas. Algo que, quando veio à tona, deixou todos em silêncio. Lélio tinha mantido um diário. Não um diário intimista no estilo europeu. Não um diário de reflexões filosóficas. Era um diário prático, quase burocrático na forma, mas completamente humano no conteúdo. Ele registrava o dia a dia. Registrava o que acontecia na casa. Registrava os programas que assistia. Registrava as conversas que tinham. Registrava as pequenas brigas e as reconciliações, e os silêncios e os momentos de felicidade tão simples que qualquer um de fora riria de escrever sobre eles. E havia uma linha que se repetia no diário, com variações, mas sempre com a mesma essência. Uma linha que aparecia depois de quase toda a entrada onde Abby estava presente.
Ela não sabe o tamanho do que faz. 5 palavras, repetidas por décadas. Ela não sabe o tamanho do que faz. Não era elogio vazio. Era observação de quem acompanhou de perto, por décadas, uma mulher que mudava a vida das pessoas e seguia em frente sem fazer cerimônia, que entrava num estúdio e o transformava em lar para milhões de desconhecidos, e depois saía pelo fundo e perguntava se tinha alguma coisa para comer porque estava com fome, que segurava a mão de um convidado que estava chorando ao vivo sem calcular o efeito que aquilo ia causar no Ibope, porque não era sobre isso, que ia de um velório para um camarim sem pedir pausa, porque a plateia estava lá e a plateia não tinha culpa de nada. Ela não sabe o tamanho do que faz. Lélio sabia. Lélio via. E passou décadas escrevendo isso para não esquecer. Talvez também para não deixar que a normalidade do dia a dia apagasse aquilo. Tem outra coisa que as pessoas que conviveram com eles contam, e que só faz sentido quando você já sabe das cartas e do diário. Há relatos de que Lélio tinha um hábito específico nos dias de gravação, quando o programa era ao vivo, o que era a maior parte do tempo, porque esse era o formato, e Hebe era das pessoas que preferiam o ao vivo justamente porque o ao vivo não deixava mentir. Lélio assistia em casa. Assistia todo o programa, do começo ao fim. E quando ela chegava em casa depois, ele já tinha feito alguma coisa para ela comer. Isso pode parecer pequeno, mas não é. Numa televisão que funcionava à base de adrenalina, de pressão de audiência, de patrocinador que ligava durante o intervalo para dizer que não gostou de alguma coisa, de diretor que mudava o roteiro entre um bloco e outro, de convidado que desaparecia 5 minutos antes de entrar no ar, no meio de tudo isso, chegar em casa e ter alguém que tinha assistido cada minuto e tinha feito alguma coisa para você comer, é o tipo de estabilidade que não tem preço. É o tipo de coisa que permite a uma pessoa se expor completamente no trabalho, porque sabe que quando acabar, tem um lugar que é só dela. Um lugar sem câmera, sem plateia, sem ibope. As cartas eram esse lugar mesmo quando ela não estava em casa. As cartas eram Lélio dizendo: eu estou aqui, o jardim está bonito, a vida continua nesse ritmo, você pode ir fazer o que você precisa fazer porque quando voltar eu vou estar aqui do mesmo jeito. E ela foi. Por décadas ela foi, e voltou e ele estava lá. Até que não estava mais. Nesse momento quero fazer uma pausa com você de novo. Você está aqui faz um tempo, e eu sei que você não chegou até aqui por acidente. Chegou porque essa história te diz algo. Porque você tem memória suficiente para saber que o que estou falando não é produto de roteiro. É a textura da vida real, da vida das pessoas que constroem coisas grandes e carregam as partes invisíveis sem aparecer na foto. Se esse vídeo está te tocando de alguma forma, me faz um favor. Vai lá nos comentários e escreve o que você se lembra de Hebe. Uma cena, um programa, um momento. Esses comentários são mais importantes do que parecem. Eles são o arquivo vivo que o YouTube não vai criar automaticamente. Quem cria somos nós. Você e eu. Agora. E se você tem alguém de 50, 60, 70 anos na sua vida que merece ver essa história, manda para essa pessoa. De verdade. Porque essa geração viveu a televisão de um jeito que as gerações mais novas não vão entender lendo só um artigo. Elas precisam ouvir de quem esteve lá. Agora volta comigo, porque a história não acabou. O que aconteceu depois das cartas e do diário é o que define o legado silencioso de Hebe Camargo. Não o legado público. Esse todo mundo conhece. Esse está nos livros e nos especiais de televisão e nas homenagens que vieram depois de 2012. Estou falando do outro legado. O que ela construiu nas bordas da televisão, no espaço entre uma transmissão e outra, no quarto onde nenhuma câmera chegava. Hebe viveu mais 18 anos depois da morte de Lélio. Continuou trabalhando. Continuou sendo Hebe. Atravessou emissoras, saiu do SBT em 2010 depois de mais de 20 anos, foi para a Rede TV. E em 2012, poucos dias antes de morrer, havia sinal de que poderia voltar para o SBT. A carreira não parou. A presença não parou. Mas quem conviveu com ela nesse período conta que algo tinha mudado de textura, não de qualidade. A Hebe dos anos 2000 era tão precisa, tão presente, tão ela mesma quanto a Hebe dos anos 70.
Mas havia uma profundidade diferente, uma camada a mais. Há relatos de que ela passou a falar de Lélio com uma frequência que não fazia antes. Não em entrevistas, esse não era o espaço, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Mas nos bastidores, nas conversas de camarim, nas pausas entre uma gravação e outra, mencionava ele com naturalidade, como quem menciona alguém que saiu para comprar pão e ainda não voltou. Não como fantasma, não como ausência dolorosa que precisava ser nomeada, mas como presença que continuava operando em alguma frequência que ela ainda conseguia sintonizar. Esse é um detalhe que as pessoas que acompanharam a fase final da carreira dela, os anos entre o diagnóstico do câncer em 2010 e a morte em 2012, mencionam com uma consistência que é difícil ignorar. Ela falava dele como se ele fosse uma régua, como se, quando precisasse calibrar alguma decisão difícil, quando precisasse lembrar o que importava de verdade no meio do ruído da televisão, ela recorreria a uma memória específica dele para encontrar o norte. E o norte continuava sendo o mesmo. O programa que ela fez nos últimos anos, já na rede TV, já com a saúde comprometida, já com 70 e tantos anos, tinha uma qualidade específica que quem assistia na época percebeu, mas talvez não soubesse nomear. Havia uma paciência nela, uma disposição de deixar o silêncio existir, de não preencher cada segundo com movimento ou palavrório, de sentar com o convidado e simplesmente estar lá, como se o único lugar onde ela precisasse estar naquele momento fosse exatamente aquele sofá, naquele estúdio, com aquela pessoa na frente. Nos bastidores há quem diga que essa paciência veio das cartas, que ter passado décadas construindo uma linguagem de intimidade que funcionava no papel, que funcionava nos espaços entre as palavras, mudou a forma que ela se relacionava com as pessoas, mesmo ao vivo. Que Lélio, de certa forma, ensinou a ela, ou reforçou nela, que o silêncio não é ausência, é presença de outro tipo. Isso é especulação, claro, não tem como provar. Mas é o tipo de especulação que faz sentido quando você conhece as cartas. A televisão dos anos 2000 era diferente da televisão dos anos 80. O ritmo tinha mudado. A produção tinha ficado mais rápida, mais nervosa, mais dependente de barulho constante. Os programas tinham ficado mais fragmentados, mais competitivos, mais calculados. E no meio disso tudo, Abby continuava fazendo o que sempre fez. Sentando no sofá, olhando nos olhos, deixando as coisas acontecerem no tempo que precisavam acontecer. Não era resistência ao novo, era simplesmente que ela sabia, de um jeito que não precisava ser articulado, que o que funcionava na televisão era o que funcionava nas cartas. Presença real, sem performance de presença. Presença de verdade. E o público que tinha 50, 60 anos e que tinha crescido assistindo ela, esse público reconhecia aquilo, não intelectualmente, não de forma analítica. Reconhecia de barriga, do mesmo jeito que você reconhece quando alguém está realmente olhando para você e quando está só olhando na sua direção. A caixa de cartas ficou com ela. Isso é o que se sabe. Não foi embora para arquivo, não foi para museu, não foi catalogada nem fotografada para a imprensa. Ficou com ela, na mesma cômoda de Mogno, até o fim. E o fim veio em setembro de 2012. Hebe Camargo morreu no dia 29 de setembro de 2012, em São Paulo, de parada cardíaca. Tinha 83 anos. Tinha descoberto um câncer raro no peritônio 2 anos antes, em 2010, e tratado com uma disciplina que, segundo quem acompanhou de perto, era impressionante para qualquer pessoa. Que dirá para alguém de mais de 80 anos com décadas de televisão nas costas? Não falou da doença da forma que a mídia esperava. Não fez dela um espetáculo. Tratou, trabalhou, voltou. Abby. Mas os dias antes da morte foram diferentes. Há relatos, e esses relatos vêm de pessoas que estavam perto, não de tabloides, que nos últimos dias, em algum momento entre os cuidados médicos e as visitas e o silêncio que um quarto de hospital tem de noite, ela pediu a caixa. A caixa de cartas, que fosse levada para o hospital ou que fosse levada para onde ela estivesse. Quem estava lá conta que não é possível confirmar se a caixa chegou a tempo ou se foi um pedido que ficou pendente no caos dos últimos dias.
mas o pedido aconteceu. Esse detalhe, e ele pode parecer pequeno, mas não é o tipo de coisa que define uma vida inteira, sem precisar de nenhum outro argumento. Em toda essa arquitetura de conquistas, de programas, de prêmios, de recordes de audiência, de décadas no ar, de centenas de convidados, de momentos históricos assistidos por todo o Brasil, o que ela quis por perto no fim era um maço de cartas escritas à mão, num papel comum, por um homem que nunca precisou de holofote para saber o que tinha nas mãos. Ela não sabe o tamanho do que faz. Talvez Hebe soubesse no fim. Talvez soubesse desde sempre, e simplesmente não fosse da natureza dela fazer disso um discurso. Porque Hebe nunca fez discurso do que era real. Real, ela vivia. Discurso, ela deixava para outros. O que ficou, além dos programas arquivados, além dos troféus, além das décadas no Ibope, além de tudo que a televisão guarda quando quer guardar, é isso. Uma caixa de papelão com cartas escritas à mão. Um diário que dizia, ela não sabe o tamanho do que faz. E uma mulher que guardou tudo isso na mesma cômoda, onde guardava o resto da vida, com a mesma naturalidade de quem sabe que algumas coisas não precisam de moldura para ser importantes. A televisão brasileira teve muitos mitos. Teve personas construídas em estúdio, teve imagens cuidadosamente administradas, teve histórias de amor que eram produto e histórias de sucesso que eram marca. Hebe foi diferente. Hebe foi real no único sentido que importa. No sentido de que por trás da câmera, no quarto, no camarim, na caixa de mogno, estava a mesma pessoa que aparecia ao vivo. Sem diferença. Sem abismo entre o que mostrava e o que era. E essa consistência, essa coerência rara entre dentro e fora, é o que faz de uma carreira não apenas grande, mas verdadeira. Você que viveu essa época, que assistiu esse programa, que cresceu com a voz dela enchendo a sala de estar no sábado à tarde, você sabe disso de uma forma que nenhum artigo de internet vai conseguir te explicar. Você carregou um pedaço do que ela foi. Você foi parte da plateia, que deu sentido ao que ela fazia. E ela fez aquilo por você. Não no sentido abstrato de público, mas no sentido concreto de alguém que entrou no estúdio todos os dias e pensou nas pessoas do outro lado. Esse é o eco que ficou, e eco não se apaga. Agora chega de guardar essa história só para você. Se esse vídeo chegou até você, é porque alguém indicou, ou porque o algoritmo por uma vez acertou. De qualquer forma, não deixa parar aqui. Manda para alguém que precisa ver isso. Para sua irmã, para sua mãe, para o seu amigo de infância, que também ficava na frente da televisão quando o programa ia ao ar. Comenta aqui embaixo um momento que você se lembra de Hebe. Pode ser simples, pode ser qualquer coisa. Esses comentários são o que mantém esse canal vivo e são o que faz o YouTube entender que esse conteúdo importa pra gente. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque tem mais histórias como essa. Histórias de bastidor, histórias dos que ficaram fora da câmera, histórias do que a televisão brasileira foi de verdade, antes de se tornar o que é hoje. E lembra, o que foi real não desaparece. Só fica esperando alguém disposto a procurar. Hebe ficou. O eco fica. E a gente cuida disso junto.